Você tem que entender sobre impedimento e suspeição. Ó, pessoal, aqui o professor não tem como fazer mágica. Vocês vão ter que ter o cuidado de ler cada uma das situações de impedimento e suspeição. Vou dar algumas dicas para facilitar a sua interpretação quando você tiver que estudar cada uma das perspectivas de impedimento e suspeição. As situações de impedimento, elas geram uma presunção absoluta de parcialidade do julgador. Então, se o julgador se encontrar em uma dessas situações aqui do artigo 144 do CPC, tipo, a esposa dele é advogada de uma das partes, é um critério objetivo? É. Então, nessa situação, meus amigos, não tenho o que discutir. O juiz, ele não atende o princípio do juiz natural na acepção substancial, logo ele vai ser parcial. Era uma presunção absoluta. Professor, você tem que explicar cada uma situação. Não, pessoal. Você tem que ir aí ter o cuidado de ler bem direitinho cada uma dessas hipóteses. O vetor interpretativo que eu lhe dou é impedimento, o rol é mais objetivo. Ok? E não se sujeita à preclusão. Ou seja, o impedimento você pode discutir em qualquer momento do processo. Inclusive, se o processo estiver transitado em julgado, você vai poder promover uma ação rescisória para desconstituir, quebrar essa coisa julgada porque o juiz foi conduzir a causa de forma impedida. Inclusive, somente nessa situação cabe ação rescisória nas hipóteses de impedimento. Ok? As situações de suspeição, guardem bem essa informação, as situações de suspeição, elas geram uma presunção relativa de parcialidade do julgador. Professor, como assim? Ó, você acha que o magistrado ele tem uma relação íntima com uma das partes ou advogado das partes? Se você for aí para o artigo 145 do CPC, você vai ver a suspeição do juiz. Quando? For amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou dos seus advogados. Veja, se você não discutir isso no prazo de 15 dias, a contar do momento que você toma conhecimento, essa situação, ela não vai poder ser rediscutida posteriormente e nem muito menos vai caber a ação rescisória. Por quê? Porque você vai perceber que as situações de suspeição, elas não estão em um rol objetivo. Ou seja, você vai ter que ter um trabalho investigativo mais aprofundado para descortinar uma situação de suspeição do julgador. O que é, objetivamente, amizade íntima ou inimizade capital? Você não sabe dizer. Você vai ter que demonstrar no caso concreto. Ah, professor, eu tenho foto no Facebook de que... Ah, isso não é válido. Agora, por exemplo, o juiz é padrinho de casamento de uma das partes. O juiz é padrinho de um dos filhos de uma parte. Tudo bem. Aí você vai ter que demonstrar, discutir provas. E isso vai gerar um incidente que vai ser julgado pelo tribunal. Você apresenta o impedimento ou a suspeição perante o próprio magistrado. E aqui uma observação nova. No novo Código de Processo Civil não existe mais a figura da exceção de suspeição ou exceção de impedimento. Guarde essa informação. Você vai suscitar isso, segundo o artigo 146, numa petição específica. Não há mais a figura da exceção de suspeição ou exceção de impedimento. Guarde essa informação. Tá certo, meu amigo? Tá certo, minha amiga? E dica. Aí você vai depender do seu comprometimento aí do outro lado. Você quer saber todas as situações de impedimento e suspeição? Vocês vão ter que ler. Vocês vão ter que ler porque aqui o examinador facilita a vida, como eu falei para vocês. É literalidade da disposição legal. Você só precisa saber essas diretrizes para entender que impedimento é mais objetivo, é uma presunção absoluta. E suspeição, que é uma situação mais subjetiva e que gera uma presunção relativa. E as hipóteses em si, vocês vão ter que ter esse cuidado aí, essa contrapartida. Tá certo assim? Vamos para as questões. Eu queria treinar aqui para saber se o que eu falei aqui cai em prova. Inclusive com o novo CPC. Olha o que diz. Vamos lá. Quanto aos poderes, deveres e responsabilidade do juiz, é incorreto afirmar. Letra A, diz assim. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade no ordenamento jurídico e só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Fantástica. A questão aqui está certíssima. Letra A, bacana, fantástica. Por favor. Essa questão é típica das questões em que o examinador quer a resposta incorreta. Ele coloca uma assertiva absurdamente fácil na letra A. Para o desavisado que não leu direitinho o que ele quer a incorreta, marcar e nem ler o resto. Aí muita sacanagem, meu amigo, você passar a vida toda se preparando e por uma leitura apressada
errar uma questão que pode tirar você do concurso, por favor. Essa questão está correta, mas não é o gabarito. Ela reflete o entendimento do artigo 140 do CPC 140, mas não vai ser assinalado, obviamente, porque ele quer incorreta. Tá certíssimo a letra A. B. O juiz decidirá o mérito dos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedados conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Certíssima a letra B, reflete a literalidade do artigo 141 e aqui nós temos a ideia do princípio da distrição, correlação, em que o magistrado ele não pode se desvirtuar dos limites dos pedidos formulados pela parte. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Letra C diz assim: convencendo-se pelas circunstâncias de que o autor e réu se viram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos da parte, aplicando, de ofício, as penalidades de litigância de má-fé. Perfeita essa assertiva, ela reflete a literalidade do artigo 142 do CPC. Aqui que você já estudou também o tema dos deveres das partes e dos procuradores, você vai ver que essa postura aqui ela é enquadrada também como ato de litigância de má-fé, pode sujeitar os sujeitos a pagar uma multa de até 20% sobre o valor da causa. E nessa perspectiva aqui, o magistrado ele não precisa de requerimento de quem quer que seja para aplicar a punição e para ter essa postura, tá? Então imagine aqui que as partes tenham entrado em conluio para fraudar a lei, tipo uma ação de alimentos que um sujeito impõe pela outra para que no ano que vem o sujeito venha a debater esse valor do imposto de renda. Quando se o magistrado perceber isso, ele pode aplicar esse artigo 142, porque as partes elas estão em conluio para fraudar a lei. Tranquilos? Vamos lá. Letra D diz assim: o juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos quando recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte. Até aqui está show de bola. Tais hipóteses somente serão verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determine o providência e o requerimento não for apreciado no prazo de sacanagem. O cara colocou 20 dias, quando na verdade o artigo 143, parágrafo único, estabelece que o prazo é de 10 dias. É muita perversidade do sujeito desse fazer uma questão, colocou tudo certo e no final há uma cebosa. Esse deve ter levado um chifre, um cara desse, para fazer uma questão maldosa dessa, né? Mas vamos lá. Professor, ele é meu amigo, o problema dele, mas que levou um chifre, levou. Vamos lá. Letra D, portanto, o gabarito está incorreta, afronta o artigo 143, parágrafo único. Vamos lá, próxima questão, diz assim: dadas as assertivas abaixo, assinala a alternativa correta, considerando as regras do Código de Processo Civil de 2015. Diz assim o item 1. A suspeição e o impedimento devem ser suscitados em preliminar de contestação. Grife isso. Petição específica e suspeição e impedimento, repito, não é mais alegado em exceção de impedimento ou de suspeição, ok? Esse item 1 está falso. Item 2. A suspeição do juiz que for amigo íntimo ou inimigo do advogado de qualquer das partes. O examinador aqui já está a cobrar a novidade trazida pelo CPC. O CPC anterior falava só das partes. Agora, se o juiz for amigo íntimo ou inimigo capital das partes ou dos seus advogados, ele incide também numa situação de suspeição. Nessa perspectiva, o sistema veda que o magistrado participe dessa relação processual na condução do processo, segundo o artigo 145, inciso 1. Está certíssima essa assertiva do item 2. Essa assertiva do item 3 eu vou ler rapidamente, ela não compõe o objeto do nosso estudo, mas só para que você possa compreender, porque são várias assertivas e uma ou outra, às vezes, tratam de temas que não o que estamos a estudar. Mas diz assim o item 3. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido apenas parcialmente ou consistir na redução percentual das despesas processuais iniciais ou ainda no parcelamento dessas despesas e não afasta o dever do beneficiário pagar as multas processuais que lhe sejam impostas. Perfeito. Essa situação aqui do item 3, ela retrata o que está previsto lá no artigo 98, parágrafos 4º e 6º do CPC, ok?
Item 4, diz assim. As espécies de intervenção de terceiros são a assistência, o chamamento ao processo, o incidente de desconsideração jurídica e a oposição. Grife aí oposição, meu amigo, minha amiga, a oposição não é mais modalidade de intervenção de terceiro. Professor, não está na nossa aula, você está... Olha, porque caiu na questão, como a questão tá aí, trazia coisas que eu ferrei, enfim. Então, está errada a assertiva 4, gabarito letra B. Estão corretas apenas as assertivas 2 e 3. Vamos lá para a próxima. Diz o seguinte. A arguição de impedimento ou de suspeição interrompe os prazos processuais. Grife isso, interromper. Suspender. Não interrompe. Interrompe da ideia de que você vai ganhar o prazo novamente. Está errado. E com o restabelecimento posterior da marcha processual, são restituídos integralmente os prazos. Não, só o que resta. Está errado até a alma essa assertiva. Para findar, diz assim. Deve necessariamente ser alegada no bojo da contestação a denunciação da lide, o chamamento, a incompetência, a impugnação e a arguição de impedimento e suspeição. Para a nossa aula aqui, eu quero que você entenda o seguinte. Arguição de impedimento, suspeição e petição específica. Nem é em preliminar, nem é em exceção. Ok? Errada assertiva. Gabarito errado.